É sempre uma alegria estar aqui na comunidade Canção Nova para mais um Kairós Salvista, o 10º ano do Kairós Salvista. Eu estava aqui do lado pensando, como é bom estar aqui na Canção Nova. Nós sentimos um pedacinho do céu aqui na terra, é ou não é verdade? É? Vale a pena estar aqui. Então, desde já eu agradeço ao Monsenhor Jonas Abib por essa oportunidade de estarmos aqui na Canção Nova, realizando o nosso 10º Kairós Salvista. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e abríssemos juntos lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vá procurando na sua Bíblia a palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Encontraram? Ou não? Ou esqueceu em casa? Católico, cristão, não pode esquecer de carregar a Bíblia na bolsa, né? E o terço da Virgem Maria. Queridos, nós somos da Fraternidade Jesus Salvador, nascida na Diocese de Santo Amaro, temos 22 anos de fundação, é um instituto missionário de vida consagrada, em que temos o ramo masculino, os irmãos e também os padres salvistas, temos também o ramo feminino das irmãs, as religiosas salvistas. Também temos outros 2 ramos, a Ordem Terceira Salvista, os fiéis leigos, e também a Juventude Salvista. Os leigos salvistas e a juventude está aí, levanta a mão. Estão alguns aí no meio de vocês, vamos dar uma salva de palmas para eles, para as irmãs, os padres que estão aqui, o superior geral, a superiora geral. Meus irmãos, nós estamos num tempo forte na igreja, o ano extraordinário da misericórdia, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, um tempo em que o nosso querido Papa convoca todos os católicos, toda a igreja, para viver o tempo da misericórdia de Deus. Mas o que significa este ano extraordinário da misericórdia? O que será que o Papa convoca a igreja? Qual é o seu desejo? Qual é a sua intenção? E o tema para este Kairós é sobre a misericórdia. E o tema proposto, a tua misericórdia é fonte de vida. Antes da gente ler um pouco desse texto de Lucas 15, eu quero falar um pouquinho sobre a bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que terminará agora no dia 20 de novembro, mês que vem, quando o Papa fechará a Porta Santa. E é uma graça de Deus que estamos aqui na Canção Nova e no Santuário Pai das Misericórdias tem a Porta Santa, onde Jesus, que é esta porta, nós podemos entrar por ela e encontrar em Jesus a salvação, encontrar em Jesus a misericórdia. O Papa, na introdução do documento, tendo como linha mestra introdutória desta bula, eu destaco 2 parágrafos importantes que ele fala a respeito do seu desejo para que experimentemos a misericórdia. O Papa vai dizer que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O Papa com isso está dizendo que precisamos olhar para o Cristo e contemplar na face do Cristo o rosto amoroso e misericordioso do Pai. É Jesus que nos apresenta ao Pai. É Jesus que nos apresenta a misericórdia desse Deus. E esta misericórdia não é apenas encontrar em Deus o perdão,
para os nossos pecados. Mas a misericórdia de Deus, ela também nos convoca a uma mudança de vida, a um cair em si e voltar para Deus. É isto que é a proposta de Jesus. Mudança de vida, conversão do coração, uma metanoia, mudança de mentalidade. Por isso o Papa começa dizendo que olhar para o Cristo é ver o rosto misericordioso do Pai. Mas de que forma que eu posso contemplar este Cristo? De que forma que eu posso contemplar o rosto misericordioso do Pai? Ele vai dizer, o Papa, com as palavras de Jesus, com os gestos de Jesus e toda a sua pessoa, ela nos apresenta e revela para nós a grande misericórdia de Deus. Um Deus que está presente conosco, um Deus que está presente na nossa história, um Deus que não nos abandona e não se esquece de nós, mesmo quando nós nos afastamos dele. Quando caímos no pecado, Deus sempre está lá, com a sua mão forte, com o seu braço forte e poderoso para nos levantar, para reerguer nossa vida e dar a ela um novo sentido, um novo significado. Eu digo, em várias pregações e palestras que faço, que quando eu experimento a misericórdia de Deus, eu redescubro a minha história, a minha essência, a minha identidade. Por isso que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Uma outra coisa que o Papa trata nesta bula, ele vai dizer que precisamos contemplar o mistério da misericórdia. E ele diz que contemplar este mistério da misericórdia, nós vamos encontrar nela a alegria, a serenidade e a paz. É o que o mundo precisa. A humanidade está precisando desta nova alegria. A humanidade está precisando desta paz. A humanidade precisa redescobrir este amor, que é o próprio Deus, que não encontramos em lugar aí fora, neste mundo, nos prazeres, numa vida de pecado. Só em Deus o homem encontra o sentido para a sua história, para a sua existência. Por isso é preciso que voltemos para Deus. É preciso que voltemos para o coração de Deus, porque é neste mistério da misericórdia que se encontra a fonte da nossa alegria, a fonte da serenidade, a fonte da paz. E diz o Papa que a misericórdia é condição para a nossa salvação. Meus irmãos, no dia do nosso juízo particular, quando Deus nos chamar, Deus irá nos julgar pela sua misericórdia. Por isso que precisamos ser misericordiosos, entender o outro, compreender o outro, ir ao encontro do outro. E o Papa tem falado em suas homilias, em suas pregações. A igreja precisa fazer este movimento de saída, ir ao encontro das pessoas, adentrar nas periferias da existência humana, porque o ser humano está vivendo desfigurado. E da onde que o mundo espera de nós? Da nossa experiência com Deus. Essa experiência do amor, da misericórdia, de levar também aos outros esta alegria, esta paz. O Papa, também neste documento, ele vai apontar algumas frases que ele quis definir sobre a misericórdia. Interessante, eu destaco duas. Ele vai dizer que a misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade
Esta é a nossa fé, o Deus uno e trino. Nestas três pessoas divinas, ali está o amor. Ali está a expressão de misericórdia. Quando eu olho para a Santíssima Trindade, eu preciso contemplar esta misericórdia em movimento, que se doa para o outro, que sai de si. Então isto é misericórdia, fazer a experiência deste mistério, desta misericórdia trinitária. Eu preciso experimentar, você precisa experimentar este mistério de fé, que eu posso tocar com a fé. Como diz a carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, que a fé é uma certeza daquilo que eu não vejo, mas pela fé me lanço a olhar mais além. O cristão de hoje precisa viver pela fé, não pelas suas convicções humanas, não pelas suas convicções materiais. E muitas pessoas estão se afastando da fé porque estão colocando a sua segurança neste mundo, nos bens materiais, numa vida de pecado, de erro, de maldades. Meus irmãos, a felicidade não está aí, a felicidade está em Deus. Passa por encontro pessoal com Jesus Cristo. Nós precisamos redescobrir esta verdade. Em primeiro lugar, eu digo, eu preciso experimentar esta verdade. E cada um de nós também. Continua o Papa dizendo a respeito da misericórdia: ela é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração a esperança de sermos amados para sempre. Você que me assiste, Deus, Ele ama você. Deus, Ele tem misericórdia por você. Deus, Ele não se esqueceu de você, apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento, Deus está contigo. Esta é a verdade que também o Santo Padre convoca-nos e convoca a igreja a esperar, a viver de esperança. Eu sou amado, Deus me ama e por isso Ele age com misericórdia. Qual que é o objetivo, será, do Santo Padre proclamar esse ano jubilar? Ele também diz nesse documento, o Papa proclamou o ano jubilar da misericórdia para dizer a toda a igreja: precisamos ser um sinal eficaz do agir do Pai. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você precisa ser um sinal eficaz do agir do Pai. Convença ela: você precisa ser um sinal eficaz do agir do Pai. É isso que nossa igreja, é isso que nós precisamos ser. Um sinal da misericórdia, um sinal do amor de Deus. E toda nossa ação e atitude precisa revelar isto às pessoas. As pessoas estão cansadas, estão num ritmo frenético na vida. Estamos vivendo num sistema imediatista. É tudo para hoje, é tudo para agora. E a gente acaba estabelecendo isso também na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, porque achamos que temos que determinar a Deus que Ele haja do meu jeito e faça conforme a minha vontade. Não, meus irmãos, Deus não age conforme a nossa vontade. Deus age conforme a sua misericórdia, segundo o seu amor. E nós precisamos, para entender esta realidade espiritual, adentrar nesta pedagogia de Deus. Seja também este agir do Pai. Seja também na tua vida cristã, na sua vida profissional, no seu trabalho, onde quer que você esteja, seja este sinal
do agir do Pai. Lá no seu trabalho, que às vezes você tem que enfrentar os seus colegas que não gostam de você, que já declararam guerra contra você, haja com misericórdia. Perdoe. Olha, um remédio que Deus deixou para nós e a sua igreja chama-se perdão. Se nós soubéssemos o que é perdoar, o que é o perdão, nós já teríamos encontrado a felicidade. É o perdão. Perceba uma pessoa que tem facilidade de perdoar a outra. Perceba uma pessoa aberta à caridade, ao amor do próximo. É uma pessoa mais feliz. Não tem um tempo ruim para ela. Ela não anda triste, angustiada, emborrada, mal-humorada, mas ela é alegre. Ela expressa com o seu olhar, com o seu sorriso, com o seu jeito de ser, aquilo que é Deus. Misericórdia e amor. Então, eu e você precisamos ser este sinal do agir do Pai. Ainda o nosso querido Papa vai dizer que o maior testemunho, um testemunho forte de um cristão, não é apenas anunciar a palavra de Deus, mas é saber agir conforme o Pai deseja. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Uma pergunta. Vamos lá. Não escutei. O povo de casa também não escutou. Mais uma vez. E depois? Então, amor que vem do alto, que depois deve refletir no meu irmão, no meu próximo. Quem vive comigo, quem está próximo de mim, é nele que eu preciso mostrar o agir amoroso e misericordioso do Pai. É interessante que o Papa não está longe e às margens da realidade do ser humano. Ele vai dizer que perante a gravidade do pecado no mundo, Deus responde com a plenitude do perdão. Hoje, você vai concordar comigo, estamos vivendo numa sociedade do medo, aonde a violência tem crescido, a maldade, as pessoas não respeitam mais umas às outras, não há amor e confiança umas nas outras, e por isso, com esta gravidade do pecado que vai crescendo a cada dia, nós perdemos o nosso foco da plenitude da misericórdia de Deus. Esquecemos que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Muitas vezes perdemos a esperança. Quantas pessoas querem deixar a igreja, deixarem a vida de oração, deixar a vida espiritual? Mas o Papa está dizendo, meus irmãos, esperemos da misericórdia, esperemos de Deus, não desista, não desanime, por mais que você esteja caído no pecado, num abismo de uma vida totalmente na obscuridade. Deus, Ele sempre vai responder com o seu amor, com a sua misericórdia. A misericórdia, diz o Papa, será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Esta frase, ele a ilumina sob o foco da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, quando São Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por mais que o seu pecado seja grande, Deus ainda continua a te amar. Diga isso para essa pessoa. Deus continua te amando.
Deus continua tendo misericórdia por você. Apesar do pecado estar crescendo, Deus ainda está conosco. A sua misericórdia age em nós. O seu perdão, o seu amor age no meio de nós. Então não há pecado na face da terra que Deus não possa perdoar, desde que você queira o perdão de Deus, desde que você se arrependa dos pecados. Tenha certeza, Deus é rico em misericórdia. O Papa faz uma citação de São João 23, que ele diz: nos nossos dias, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade. Veja como a igreja é esta mãe amorosa, que ama os seus filhos. Mas lembre-se, uma mãe que ama o seu filho, ela também corrige. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Quantas mães? Baixa a mão. Você deve concordar comigo. Você ama o seu filho, mas quando tem que corrigi-lo, você o faz. Por quê? Você ama. Você quer o bem. E por isso, neste tempo, a igreja está utilizando o remédio da misericórdia, não da severidade. É o da misericórdia. E o que este remédio, ele vai nos ajudar? Porque o remédio, ele vem com o objetivo de sanar aquela enfermidade, tirar aquele desequilíbrio físico da nossa vida física. Este remédio da misericórdia, ele vem como a mãe amorosa de todos nós, com paciência, com bondade para com os vossos filhos, para ser, para com todos eles, como bom samaritano do Evangelho. Como a passagem que nós conhecemos, que aquele samaritano que passa, ele vê aquele homem caído e vai ao encontro. O que faz? Ele debruça, ele se abaixa e acolhe aquele que está ferido. Essa deve ser as nossas ações. Devemos ir ao encontro daqueles que estão caídos, feridos, doentes, enfermos, e trazê-los para a igreja. Não afastá-los, mas trazê-los para a igreja. A nossa igreja é essa mãe, que está de portas abertas para acolher a todos, sem distinção, sem preconceito, mas acolher a todos neste amor e nesta misericórdia de Deus. E como fazer a experiência da misericórdia de Deus? 3 salmos, ou melhor, 2 salmos, o Papa cita no documento, que ele vai dizer no Salmo 103, que o salmista rezou diante de Deus. É Ele quem perdoa todas as suas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele quem salva a tua vida do abismo e te coroa com sua bondade e sua misericórdia. Olha como que o Papa quer nos revelar esta face misericordiosa de Deus. O nosso Deus, Ele perdoa. O nosso Deus, Ele cura todas as nossas doenças. Ele salva a nossa vida, tirando-a do abismo, e nos coroa com bondade e com misericórdia. Este é o nosso Deus. Esta é a misericórdia do Pai. No Salmo 146, o salmista vai dizer que Deus livra os prisioneiros, o Senhor devolve a vista aos cegos, o Senhor protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Você e eu não podemos ser ímpios, injustos,
temos que estar do lado da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, porque só Deus perdoa, só Deus nos salva, só Deus nos cura. Então é a Ele que nós devemos buscar. E Ele se manifesta na sua igreja que Ele deixou para nós. E qual é o programa de vida para este tempo forte, para este ano da misericórdia? Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Repita comigo isso. Sede misericordiosos, como o nosso Pai do céu é misericordioso. Só vocês. Diga isso para a pessoa do lado. Então este é o nosso programa de vida a partir de hoje. Sede misericordiosos. Sejamos amáveis uns para com os outros, porque este é o nosso Deus. Esta é a essência de Deus. Ele é amor, compaixão e misericórdia. Portanto, neste programa de vida, nós só podemos produzir frutos para este tempo forte na igreja, estabelecendo alguns caminhos que o Papa também propõe para nós. Primeiro, é o tempo favorável para mudar de vida. Meus irmãos, não adianta estar na igreja, não adianta somente ter uma vida espiritual de oração, se a minha vida espiritual de oração não me levar a uma conversão e mudança de vida, eu posso estar correndo o risco de não viver a misericórdia de Deus. Então esse programa de vida é momento para a nossa conversão, a nossa santificação. Segundo ponto, segundo passo para esse programa de vida, frutificar, é deixarmos ser tocados pela misericórdia de Deus. Abrir o coração. Não apenas falarmos que aceitamos a Jesus como Senhor, sermos conhecedores da palavra de Deus, de toda a doutrina católica, mas também ser na nossa vida aquilo que professamos da nossa fé. Sejamos misericordiosos. Esse é o tempo favorável. Deixemos abrir o coração para esta realidade. Fecha teus olhos um instante, coloca a mão no coração e diga comigo: meu Jesus, misericordioso, olha para as minhas fragilidades, olhe para a minha história. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser misericordioso. Eu quero mudar de vida. Eu abro meu coração para esta realidade. No documento também, o Papa, ele fala sobre a justiça e a misericórdia. Quando a gente fala de misericórdia, nos vem a consciência e a mente que Deus, ele passa a mão na nossa cabeça e diz: continue na vida errada, continue no pecado. É assim que a gente às vezes pensa a respeito da misericórdia de Deus. Mas isto não é verdade. A misericórdia de Deus está unida à justiça. E interessante como que o Santo Padre, nas minúcias deste documento, ele vai fazer uma bela analogia da misericórdia com a justiça. Que ele diz assim, que a justiça e misericórdia, que são dimensões diferentes, é uma única realidade
que se desenvolve na vida do cristão. Ele vai dizer que a misericórdia é quando Deus nos perdoa o pecador. Mas a partir deste perdão, Deus oferece uma nova possibilidade. Olha que interessante e forte. Pela justiça de Deus, Ele está oferecendo aos seus filhos e filhas uma nova possibilidade de se arrepender, de se converter e acreditar. Meus irmãos, a igreja espera a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor. E nós cristãos somos os primeiros que devemos ter esta certeza e verdade de fé. Cristo voltará na sua segunda vinda gloriosa. E nós precisamos estar vigilantes, preparados, com esperança, com nosso olhar em Deus, nas coisas espirituais. Por isso Deus está convocando através do Santo Padre. É preciso que a igreja se arrependa, se converta, acredite. Esta é a novidade. Então, meus irmãos, abramos a nossa cabeça, abramos o nosso coração a esta verdade. Muitos que às vezes dentro da igreja levantam os braços para orar e louvar a Deus, mas a vida está toda uma imundície. Precisamos nos arrepender. Precisamos de mudança de vida. Precisamos de santidade. Agora, tome o texto que eu pedi que você abrisse. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Tema desta minha pregação: e caindo em si, voltou para o Pai. Antes de ler esta passagem, quando rezava, Deus me inspirava um outro versículo de João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. De quem que Jesus está falando aqui, desse ladrão? É o diabo, é Satanás, é o maligno. Como espírito mau, anda ao nosso derredor para nos tirar e nos roubar da presença de Deus. E nos tirando de Deus, nos tirando da igreja, o diabo mata a nossa alma, mata a nossa vida espiritual e depois ele destrói. É a vida de muita gente aí fora. O diabo já roubou, o diabo já está matando, só falta destruir agora e levá-las à condenação eterna. Mas olha o que Jesus afirma e deixa como promessa para nós: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E que vida é essa que o evangelista João coloca aqui no texto? Que o próprio Jesus afirma: é a vida da graça, é a misericórdia de Deus, é o amor de Jesus. Então, meus irmãos, precisamos correr para Jesus. Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a misericórdia, Ele é a felicidade, Ele é a alegria. Então Deus está chamando. Volte, meus irmãos, volte, filhos e filhas da igreja, para a casa do Pai, porque só na casa do Pai há misericórdia. O mundo não espere isso, que o mundo vai ser misericordioso conosco. Não, Jesus já afirmava: o mundo nos odeia, e não espere que eles gostem de nós. Só Deus nos ama de verdade. Volte para a casa do Pai, porque Jesus veio para dar a vida
e vida em abundância. Tome o texto, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre ele os bens. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente, sem critérios, descontroladamente. Então o texto, o próprio Jesus propõe uma parábola. Um pai que tinha 2 filhos. Os 2 filhos que vão até o pai e um deles pede a parte que lhe cabe. Pede a herança que lhe cabe. E qual era o desejo daquele filho mais moço? Que o pai fizesse aquilo que ele queria, repartisse com ele a sua parte, que era devida. E depois de pegar a sua parte, a sua herança, o que o filho faz? Ele sai da casa do pai. Interessante, isso nos faz pensar em Adão. Adão, que estava lá no paraíso, que Deus, que o tinha criado, estava lá na casa do pai, no paraíso. Por causa da sua desobediência, da sua má escolha, da sua decisão errada, ele sai do paraíso. Ele sai da casa do pai e se esconde. O interessante, perceba o que o pecado faz conosco. A primeira atitude é ficar com vergonha de nós mesmos. Se esconder, ficar com a consciência pesada. Nos sentimos mal e depois que nós recorremos ao sacramento da confissão, muitos dizem ao sair da confissão: estou aliviado. Lógico que essa não é a finalidade e objetivo do sacramento da confissão. É sair dali com a consciência que Deus me perdoou, mas com o propósito de mudar de vida, de conversão. Não é sair com um estado de humor mais alegre, mais aliviado. Mas muitas vezes nos sentimos assim. Graças a Deus o pecado sai e entra a paz no nosso interior. Então o que o filho faz? Ele vai esbanjar tudo longe da casa do pai, nos prazeres do mundo. Então a partir dali, depois de ter esbanjado tudo, diz o texto, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Que situação triste a desse filho. Na casa do pai, ele tinha tudo em abundância. Ele tinha comida, ele tinha a presença do pai, ele tinha o amor do pai, ele tinha tudo, a felicidade em plenitude. Só que quando ele sai da casa do pai, que vai gastando todos os seus bens nos prazeres do mundo, e depois ele sente o vazio. Ele sente a tristeza de estar longe da casa e da presença do pai. Daí ele vai cuidar de porcos, comer o resto da comida dos porcos. Meus irmãos, esta muitas vezes é a situação dos homens deste tempo e de todos os tempos. Esta é a situação dos filhos que saem da igreja e vão curtir os prazeres mundanos, achando que ali está a alegria, a felicidade, a paz.
a solução para todos os problemas. E, na verdade, vão encontrar o vazio, uma tristeza. Por isso, o que aconteceu com aquele filho e deve também acontecer conosco. Daí, o filho então refletiu, ele caiu em si e começou a fazer o exame de consciência. Quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Depois que tinha acabado tudo, que a situação daquele filho era deplorável. Daí ele faz o exame de consciência. É isso que todo católico, antes de buscar o sacramento da confissão, deve fazer. Caia em si. Faça um exame de consciência. Reflita, acuse a sua consciência se ela está tranquila diante de Deus. Se não estamos longe da casa do Pai, longe do amor do Pai. Meus irmãos, aquele jovem, aquele filho caiu em si, fez o exame de consciência. E qual foi a decisão que ele tomou? Irei voltar para a casa do meu pai. E o que ele refletiu? Quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então a saída do filho da casa não foi só um pecado contra o pai e contra ele mesmo, mas foi um pecado também contra o céu. Então, quando eu peco contra o outro ou contra mim mesmo, é um pecado que fere também os céus, que também toca a Deus. Por isso, o exame de consciência. Por isso, o arrependimento, a contrição que precisa brotar do nosso coração. E depois, a nova decisão, voltar para a casa do Pai. Bata no seu peito e diga: eu quero voltar para a casa do Pai. Eu tomarei a decisão de voltar para o Pai, para o amor e a misericórdia do Pai. Eu não quero ficar na situação do pecado. Eu quero voltar para o Pai. A partir daí, aquilo que você conhece de todo o texto da parábola do filho pródigo, ele decide voltar. Mas a sua primeira decisão, a sua primeira escolha foi má. E daí ele experimentou o abismo das trevas e do pecado. Meus irmãos, você aqui e você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, Deus está te chamando. Deus está te dizendo: filho, volte enquanto é tempo. Volte para a casa do Pai, volte para a igreja. Mesmo você que se feriu com muitos membros na igreja, volte, porque o seu olhar é para Cristo, é para o céu. Ele é a misericórdia, Ele é o amor. Não viva nesta situação, não se deixe viver caído, mas levanta-te, porque Deus hoje está reerguendo as nossas famílias. Meus irmãos, como é triste, após o sínodo, para falar sobre a questão da família, nós ainda vemos quantas famílias estão sendo dilaceradas, feridas e destruídas pelo pecado. Casais se separando, filhos saindo da casa do pai, jovens vivendo na prostituição, numa vida desenfreada, ódio,
discórdias, brigas, morte no seio da família. É isso que todos os dias é nos apresentado. O amor parece que não existe mais. Parece que a misericórdia não existe mais. Pelo contrário, meus irmãos, o amor vencerá. A misericórdia vencerá. Deus está olhando para a humanidade. Então, corra para a misericórdia, para os braços do Pai. E sinta como Ele ama você. Mesmo na sua dor, mesmo no seu sofrimento, Ele te acolhe. Graças a Deus, quantas novas comunidades Deus tem inspirado na igreja. Por inspiração do Espírito Santo, Canção Nova, tantos outros. Que graça! Tudo isto, gente, é um sinal do Espírito Santo dizendo: meus filhos, voltem. Voltem para a igreja. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, sobre Maria, naquele cenáculo. Ali o Espírito Santo começou a manifestação desta igreja que estava sendo impulsionada em missão, para viver esta comunhão, para viver em comunidade. E aí diz o texto, um dos textos de Atos dos Apóstolos, em que entre eles não faltava nada, não tinha ninguém necessitado, porque o Espírito Santo, o amor, a misericórdia, suscitava a partilha. E isto deve acontecer também entre nós, a partilha de amor, a partilha da misericórdia, a partilha do perdão. Não deixar o teu irmão passando fome, mas levantá-lo da sua necessidade, da sua pobreza espiritual. É isto que Deus espera de nós. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Há 22 anos atrás, nascia a Fraternidade Jesus Salvador. Uma obra maravilhosa, que tem crescido a cada dia, a cada tempo. Inspirada pelo meu pai fundador, Padre Gilberto Maria Defina, falecido já há 12 anos, mas um homem de Deus. Um homem tão sensível à misericórdia de Deus, ao Espírito Santo, que suscita na igreja este carisma. Este carisma, aonde ele dizia para nós: meus filhos, eu quero que vocês levem a glória de Deus às pessoas. E a glória de Deus se manifesta em que as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Jesus. E isto os salvistas têm de forma incansável realizado nas paróquias, nas comunidades, nas missões, levar as pessoas a um encontro com Jesus, a conhecerem a glória de Deus, a experimentar o Espírito Santo. Então, jovem, se você é chamado por Deus, deixe tudo para abraçar esta vontade de Deus. Não tenha medo, tenha coragem. Deus está esperando homens e mulheres corajosos, que deixam casa, que deixam família, para abraçar a vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós. Mas se você não foi chamado a uma vocação específica na igreja, você recebeu um chamado de ser família cristã. Então, ame mais o teu marido. Ame mais a tua esposa. Ame mais os teus filhos. Perdoe, abrace. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Esta pessoa que caminha com você, Deus pode talvez chamá-la. E talvez você não tenha tempo. Então faça hoje. Amar, perdoar, ser família de Deus para ela. Porque Deus nos ama, nos acolhe e nos quer na sua casa. Então volte, arrependa-te. Se você não puder fazer a sua confissão sacramental aqui na Canção Nova,
Você que me acompanha, que é católico, quanto tempo que você não busca a confissão sacramental? Procure um sacerdote, faça um exame de consciência e volte para a igreja, porque Deus hoje te chama. Amém? Amém? Você acredita na misericórdia de Deus? Sim. Tem certeza? Sim. Fique em pé. Feche a sua Bíblia. Eu quero que você abraça você mesmo. E diga comigo, abraça. Aproveite que o clima aqui em Cachoeira Paulista está frio. Então está um clima gostoso, muito propício para isso. Fecha teus olhos e diga comigo, há um Deus que me ama muito. Há um Deus que me ama muito. Há um Deus que me acolhe muito. Há um Deus que me acolhe muito. Há um Deus que me abraça. Há um Deus que me abraça. Que me chama hoje. Que me chama hoje a fazer uma nova experiência. A fazer uma nova experiência do seu amor. Do seu amor. E da sua misericórdia. Da sua misericórdia. Eu quero voltar para o Pai. Eu quero voltar para o Pai. Eu quero voltar para o coração de Deus. Eu quero voltar para o coração de Deus. E com as suas palavras, vai dizendo para Deus, Senhor, eu estou voltando. Eu quero voltar para ti. Senhor, eu estou voltando Senhor, hoje. Eu volto para o teu coração. Eu tomo a decisão. Eu acolho, Senhor, a tua vontade. Você que está em casa, reze também. Diga que você também quer voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para a fé, para a oração. Volte, Deus te chama. Católicos, o Santo Padre está convocando a igreja para que os seus filhos voltem e sejam misericordiosos. É isso que os salvistas também querem proclamar junto com a canção nova, que é um tempo da misericórdia. As portas do céu estão abertas para esta realidade. E cantemos esta canção. Há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Vamos lá, todos juntos. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me livrar. Vamos lá do início, Há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me livrar. Levanta seus braços. E este nome é o nome de Jesus. E seu nome é. Cante esta verdade. E seu nome é. E seu nome é. E seu nome é. Jesus, Jesus, Jesus. Vai chamando o nome de Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, entre nessas casas. Jesus, 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 Jesus. E vai orando na linguagem dos anjos. Isso, ore na linguagem dos anjos. Querido povo de Deus, ore. A profecia para os nossos tempos é a misericórdia de Deus. A misericórdia que se manifesta da cruz de Cristo, do Cristo crucificado, ensanguentado. Ore para que o batismo da misericórdia
aconteça em nosso meio. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, batiza-nos na misericórdia, no Espírito Santo. Senhor, eu quero, a tua igreja precisa, a canção nova, os salvistas, toda a igreja precisa. Ore, coloque volume, eu quero escutar a sua oração, sem medo. É o braço forte de Deus que te levanta nesta manhã e coloca você de pé, porque o nosso Deus está vivo, está no meio de nós, e Ele virá na sua segunda vinda gloriosa. Vem, Espírito Santo de Deus, ore em nós, cante um cântico novo, Espírito Santo. Cante, irmãos e irmãs, sejamos profetas da misericórdia. Os instrumentos nos ajude nesse cântico novo. Santo nome, com a mão no coração. Santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Para terminar novamente, há um nome. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. E aplauda o Deus de misericórdia. Aplauda a misericórdia do Pai. Aplauda com alegria. Aplauda o seu irmão. Aplauda a sua irmã. É a misericórdia de Deus que se reflete em todos nós. Você que está em casa também, Deus te ama. Deus tem misericórdia também de você. Alegra-te, Deus está contigo, Ele não te abandonou. Aplauda, faça barulho para o Senhor. Povo salvista, família salvista, glorifica o nome do Senhor. Aplauda com alegria, faça barulho. Esta é a alegria do povo de Deus, da igreja de Jesus, da misericórdia do Pai. Amém, glória a Deus, amém, amém. Seu nome é, seu nome, e seu nome é Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 é o nosso Deus, amém. Aplauda mais uma vez o Senhor, aleluia. cançãonovaplay.com. Assine já!